As pessoas da sua empresa trabalham muito, mas chegam no final do dia com a sensação que não produziram o suficiente? Se você quer saber como aumentar a produtividade e a eficiência da sua equipe, então esse vídeo é para você. Olá pessoal, eu sou o professor Márcio Balbino e esse vídeo faz parte da série Gestão Empresarial na Prática. E o tema de hoje é como montar uma estrutura organizacional eficiente, né? Então, às vezes pode parecer um pouco estranho um nome, né, muito comprido, estrutura organizacional. O que é isso, né? Muitas vezes isso é muito comum em grandes empresas, mas não é tão comum muitas vezes em pequenas e médias empresas, micro, pequenas e médias empresas. Só que você precisa também dar atenção a isso, né? Eu sempre digo para os meus clientes que o segredo de uma empresa lucrativa está na eficiência da sua equipe. E a pergunta que eles me fazem é: como é que eu posso formar uma equipe eficiente? E eu começo respondendo justamente dessa forma. Você precisa montar uma estrutura organizacional eficiente, padronizada e que funcione. Porque, basicamente, observem bem, por menor que seja uma empresa, ela sempre terá no mínimo 3 áreas distintas, que é a comercial, a área operacional e a área financeira. Então, independente do tamanho da sua empresa, se for uma microempresa, se for uma média empresa, uma pequena empresa, é no mínimo 3 áreas, porque a parte comercial é a parte que vai cuidar de vendas. A parte operacional é a parte que vai cuidar da atividade da empresa. Então, por exemplo, se você vende, é a parte que vai cuidar ali de comprar mercadoria para revender. Se é de serviço, é a parte que vai estruturar a execução do serviço. E se é uma indústria, vai ser a parte que vai fazer a indústria funcionar. E o financeiro, que é para ver se no final das contas, todo esse esforço que você está tendo, se vai dar lucro ou se vai dar prejuízo. Então, essa é a estrutura mínima de qualquer empresa. A pergunta é, né, suponhamos que a sua empresa seja uma microempresa. Se você for a pessoa que vai ter que definir essas atividades, você precisa definir as atividades de cada área e, se for você, reservar um tempo da sua agenda para executar essas tarefas, do comercial, operacional e financeiro, né? Então você precisa fazer esses controles aí. Agora, se você já tem condições, se a sua empresa já é uma pequena empresa, uma média empresa, né? Então você já precisa ter pessoas dedicadas a isso, né? Então quem vai ficar responsável pela parte comercial? Quem que vai gerir a parte operacional? Quem vai cuidar do financeiro da sua empresa? Então quando você monta essa estrutura, você define claramente quem vai ser responsável por qual área. E aí você consegue analisar onde está o problema na sua empresa e a produtividade. Porque eu costumo chegar em empresas que às vezes a parte do comercial, do financeiro, está tudo misturado. Você pergunta uma informação, não sabe onde é que está, não se faz um relatório, mal faz o conta a receber, contas a pagar. Não tem nenhum tipo de atividade na parte comercial, a parte operacional também está uma bagunça, né? Então, muita desorganização. Agora, quando você define isso, né, quando você monta essas estruturas, fica muito mais fácil, né? Então você sabe, olha, eu vou fazer investimentos na área comercial para mim poder vender mais. Então o que eu vou fazer? Campanha de marketing, né? Que atividade que eu vou fazer? Na parte operacional, né? Como é que vai gerir a minha operação? Quem vai cuidar das compras? Quem vai cuidar ali da venda do dia a dia? Fica mais fácil. Da parte financeira, quais os relatórios eu vou analisar, se tem lá contas a receber bem feito, contas a pagar bem feito, se tem relatórios gerenciais, por exemplo, como fluxo de caixa, uma DRE gerencial, indicadores, né? Então fica muito mais fácil para você gerir a sua empresa e as pessoas se tornam mais produtivas, porque elas se especializam naquelas atividades. Então, quando eu tenho pessoas especializadas em atividades, elas se tornam mais produtivas e mais eficientes. E também, para poder te ajudar, eu vou te dar agora 3 dicas para você organizar a sua empresa, tá bom? Então, vá lá. A primeira dica é: sua empresa deverá ter no mínimo 3 áreas distintas: comercial, operacional e financeiro. No mínimo essas 3 áreas, independente do tamanho da sua empresa, seja micro,
seja pequena, seja uma média empresa. Você precisa definir 3 áreas. A atividades da área comercial, da área de operações e do financeiro, tá? Divide no mínimo em 3 áreas. Depois, defina com clareza quais serão as responsabilidades de quais áreas, né? O que cada área vai fazer. Como a gente disse anteriormente, a parte comercial vai cuidar da parte de vendas e do cliente. A parte de operações do funcionamento da empresa, né, da atividade principal da empresa, seja da parte comercial, né, ou melhor dizendo, se for comércio, se for indústria ou se for serviço. E a parte financeira vai organizar tudo isso, né, vai me dizer se a minha empresa dá lucro ou prejuízo, se ela é viável ou não economicamente falando. A terceira dica: coloque pessoas qualificadas para gerir cada uma das áreas, tá bom? Então a questão é a seguinte: você não precisa contratar alguém lá com mestrado, doutorado, MBA para poder fazer a gestão de uma micro e pequena empresa. Mas é importante que essas pessoas tenham conhecimento básico, né? Às vezes eu vou em empresas que a pessoa que faz a gestão do financeiro não sabe utilizar um Excel. Olha que incoerência, né? Então a pessoa vai fazer a gestão do financeiro de uma pequena empresa e ela não domina o Excel. Não tem conhecimento no Excel, não tem conhecimento no sistema básico, né? No sistema de gestão, não sabe fazer um lançamento corretamente. E isso é mais comum que vocês possam imaginar. Agora, se você é o gestor, se você tem uma microempresa e você não tem alguém para fazer isso, você precisa fazer da forma correta. É como eu disse anteriormente. Se for uma empresa muito pequena, você vai ter que fazer. Se você já tem condições de colocar lá, procure alguém com perfil adequado que vai conseguir fazer. Então é interessante que você traga pessoas para a sua empresa que tenham uma certa experiência na área, né? Se você tem ali uma pequena empresa, pode ser um assistente administrativo, um assistente financeiro que vai fazer sua parte financeira. Não tem problema nenhum, não precisa ser alguém com formação específica, com graduação específica. Isso vai ser de acordo com o tamanho da sua empresa, tá bom? Eu tenho certeza, se você agir assim, certamente você vai conseguir ter a sua empresa mais eficiente e lucrativa, tá? Gostou das dicas? Então, comenta aqui e diga como você montou a estrutura da sua empresa. Como é que você definiu as áreas? A sua empresa tem essas 3 áreas? A sua empresa tem área comercial, área de operações e área financeira? Comenta para mim aqui e me fala como é que você dividiu as atividades aí, tá? Escreve aqui nos comentários se vocês querem que eu faça mais vídeos sobre esses temas e ensinando, inclusive, a montar um organograma e uma estrutura organizacional. Comenta aqui se vocês quiserem, a gente vai fazer mais vídeos sobre esses temas, tá bom? Gostou do vídeo? Então, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like e faça a sugestão de novos temas. Na descrição desse vídeo vocês encontram mais informações sobre nossos cursos, consultorias e treinamentos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.